Fala galera, beleza com vocês? Eu sou o GB e bem-vindos a mais um vídeo. Eu sei que eu disse que depois do primeiro, os vídeos de Billy Mandy não seriam mais divididos em duas partes, mas mesmo que tenha demorado muito pra esse vídeo sair, eu acho que desse jeito sai relativamente mais rápido e eu posso dividir minha atenção em outros vídeos do canal. A demora desse vídeo em específico foi por conta de uns problemas que eu tive, mas nada muito sério e nem relevante pra ser dito aqui. Mas bem, já falei demais, bora logo pro vídeo pra eu voltar e editar o próximo. Super Zero. Hoje começa com o Billy assistindo um... Eu nunca soube se era um programa de fato ou apenas uma propaganda do iogurte que é citado. Teria conseguido! Sem o meu iogurte 100% natural das fazendas Bezerro com frutas no fundo. É parcialmente hidrogenado! Ele é parcialmente hidrogenado! E o Billy come o iogurte e começa a agir como um personagem, mas a Mandy diz que ele não tem superpoderes. Ele fica triste, mas a Mandy diz que o P.O. pode dar um jeito nisso. Assim eles vão até o P.O. que tá tentando ceifar um esquilo roxo. Ainda não estou morto, que beleza. Billy então aparece e pede pra ele os poderes de super-herói. Primeiro o P.O. se nega, mas a Mandy diz que se o Billy conseguir poderes, ele provavelmente voaria pra muito longe e ficaria um bom tempo distante. Talvez para sempre. Para sempre. Assim o P.O. então pergunta qual poderes ele deseja. Quero ser verde. Pois bem, verde. Verde primavera. Verde primavera. E fazer barulhinho. Barulhinho? É, toda vez que me mexer, barulhinho. E quero esguichar iogurte natural das fazendas Bezerro com frutas nos meus sovacos. E dê também o poder de voar para o mais longe possível daqui. O P.O. então transforma ele e ele sai voando para algum planeta procurar algum mal para enfrentar. Porém, ele não acha, apenas um ETzinho fofo aparece. Mas a princípio, o Billy não vê ele. E se preparem para sentir pena desse bichinho. Voltando pra Terra, o pai do Billy aparece e diz que o Billy naquele dia ajudaria ele a construir um galpão. E já que o Billy foi embora, ele aluga o P.O. E é engraçado que a Mandy deu a ideia de mandar o Billy pra longe, mas passa pouquíssimo tempo e ela já aparece perguntando sobre ele para o P.O. Ou ela se preocupa com ele, ou ela simplesmente lembra que as besteiras do Billy costumam durar muito pouco. E a essa altura, ele já teria voltado. E o Harold come o próprio cérebro. Voltando para o planeta, o Billy decide que o mal daquele planeta existe sim, só que é muito pequeno e não consegue ser visto pelo olho humano. Então ele decide inundar o planeta de iogurte e o bichinho se ferra várias vezes. Mas no final, o Billy acha que cumpriu sua missão, acha o bichinho, mas deixa ele pra trás, sai voando e o galpão fica pronto. Mas o Billy destrói no final e tudo volta ao normal. Normal? Não existe ninguém normal por aqui. Doce que dói. O episódio começa com o Billy apanhando e ouvindo a bronca do P.O. porque ele mexeu nos bolsos do manto dele. O Billy diz que achou que tinha chocolate nele, mas o P.O. diz que o manto dele só tem objetos amaldiçoados. Tipo esse é um par de asas pra bunda. Depois de muito discutirem, a Mandy aparece e diz que alguém bebeu todo o suco de laranja. O Billy põe a culpa no P.O. Ele bebeu um suco, quebrou o computador e viu o DVD da mamãe e do papai. Mandy então obriga os dois a darem dinheiro pra ela comprar mais suco. E aí eles reclamam da forma que a Mandy trata eles. Então eles decidem pôr a máscara nela, porque ao usar a máscara você precisa ser educado com os outros, e caso não seja, aos poucos você se torna um monstro terrível. Bom, Mandy mal acorda e já nasce um belo nariz de burro nela. Em seguida um rabo, seus olhos mudam e ela fica roxa. Obviamente ela fica puta e exige que o P.O. tire a máscara dela, mas ele diz que ela precisa ser boazinha e que aí a máscara cai sozinha. Antes disso não dá pra tirar. Mesmo assim ela tenta, mas logo se rende com muita dificuldade. Ela consegue dizer um por favor. Controle-se, vamos. Ficar com raiva não vai ajudar a tirar a máscara. Mas fazer os biscoitos vai. Depois de muito trabalho, Tá bom, mas não ótimo. eles também não facilitam, cara, coitado. E como se já não tivessem pegado pesado. Você vai dar um banho na gente com esponja. Só um segundo. Eu acho que não vai ser um banho com esponja legal se você não sorrir enquanto esfrega. Sorria, 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 sorria. Isso faz a Mandy perder completamente a cabeça e o episódio acaba com a Mandy completamente como fera. Uma garota deve respeitar seus princípios. E o pior é que ela tá certa. Billy Barbado. O episódio começa e, mano, é tanta fala sem noção que dá vontade de deixar esses primeiros 2 minutos rolando, mas basicamente o Billy tá brincando até que escuta uma voz vindo do banheiro. É mãe, o banheiro está falando comigo outra vez. A Gladys então diz que o pai do Billy tá se barbeando, apesar de detestar fazer isso, porém ele faz isso para deixar ela feliz. É que nem quando a Mandy me faz comer minhocas e acha graça quando como. Daí o Billy espia o pai se barbeando e diz que ter barba é muito legal e começa a imaginar como seria se ele tivesse. A mulherada fica amarradona. Aquele ali, aquele com a barba maneira. A mulherada fica amarradona. A mulherada fica amarradona. Mano...
Bom, o pai do Billy então sai do banheiro e o Billy pergunta por que dele se barbear, já que a barba é tão legal. Então ele responde: É que se eu me barbear, a mamãe raspa as pernas. Na casa da Mandy, ambos estão assistindo televisão. Pasta de dente sabor toucinho. Como é que não pensaram nisso antes? Televisão horrível. Eu já nem sei por que é que eu ainda venho aqui. Essa não é a sua casa! Daí começa um comercial de um tônico capilar para fazer crescer a barba. E o Billy corre pra comprar. Ele toma... E agora chegou o momento de eu sair das sombras da humilhação e virar metrosexual. E acha que a barba já cresceu. Obviamente não deu certo, então o P.O. decide dar uma turbinada para o Billy. Daí o Billy vai usar. Podem babar à vontade, otários! Eu não acredito que ele disse isso mesmo. Bem, até agora eu não sei como é que ele devia tomar essa merda, cara. Se é bebendo ou passando na cara. De qualquer forma, ele faz dos dois jeitos e a barba aparece, mas cresce demais. Ao tentar fazer parar, ele acaba caindo no tônico e fica todo peludo. Ele se desespera e a Gladys então entra no banheiro. Pé grande! Eu disse que estava tudo acabado. Tínhamos combinado que você nunca mais voltaria. Mano, eu não tava esperando por isso. A Gladys então expulsa o Billy e o P.O. diz que o Billy realmente tomou o tônico capilar demais. Billy tomou o tônico capilar demais. Tônico capilar? Mas pra que se dá esse trabalho? Ora, por que não usar seus poderes pra encher nossos bolsos de dinheiro? É um bom ponto a se pensar. Bom, porém aparentemente o Billy vai servir pra alguma coisa, já que estão oferecendo uma recompensa pela captura do mesmo. Todos já estão atrás dele, até o Horse que aparece e a Mandy então vai procurar o Billy na casa dele mesmo. Encontram e levam ele para pegar a recompensa. Que legal! É tão divertido, passear no saco é o máximo! Ai, essas pedrinhas pinicam! Porém o Horse acaba capturando ele e ignora a Mandy, que diz que o Billy não é o Pé Grande. Agora não dava pra ficar melhor, é impossível! Me escondi em sacos, cultivei uma barba maneira! Caramba, um pirata! O que tem aí não é um pé grande. Você parece até aqueles advogados que disseram que ele era humano. Eu sei o que é humano e o que não é, irmãzinha. Mesmo assim, ele leva para o lugar para pegar a recompensa, mas mais uma vez a Mandy intercede ele. Porém, dessa vez o P.O. joga o tônico no Horse e um removedor no Billy. E eu sinceramente não entendi uma coisa. O Billy é ruivo e ficou cheio de pelos ruivos. O Horse também é e ficou marrom. Tome o seu dinheiro. Você gastou o dinheiro da recompensa numa televisão? Eu queria um iguana! Nervo exposto. O episódio começa com o Sperg encravando o Billy até a Mandy mandar ele parar. Ao voltarem pra casa, o Billy pergunta como é que a Mandy consegue ser tão corajosa. A Mandy diz que é só uma questão de nervos, e o Billy diz que queria ter um nervo da Mandy. E o Billy então pede pro P.O. encolher ele para ele poder roubar o nervo dela. Primeiro o P.O. se nega, mas ele diz que se ele conseguir, a Mandy não vai conseguir mais mandar nele. Então eles vão até a casa da Mandy, com ela dormindo, e o Billy entra e rouba o nervo dela usando um rolinho primavera. Billy sai e a Mandy fica extremamente medrosa, enquanto o Billy fica mal como a Mandy. A Mandy então diz que não pode viver desse jeito e pede para o P.O. ajudar ela a recuperar o nervo dela, porque o Billy mal consegue ser ainda pior do que a Mandy. Afinal, além de ser mandão, ele também é nojento. Assim, o P.O. encolhe a Mandy e manda ela pro ouvido do Billy bem na hora que ele decide enfrentar o Sperg. Ela entra e encontra primeiro o cérebro do Billy. Eu queria saber se você podia me ajudar a achar o nervo exposto. Ah, claro, desde que o sujeito se mudou, este lugar parece a casa da mãe Joana. Ao encontrar, o mesmo tá dando uma festa. A Mandy pede pra ele voltar pra cabeça dela e ele diz que não e humilha ela. Uma situação que deixa ela tão puta que na força do ódio e sem precisar dele, ela volta a ser má. Mas mesmo assim, tira ele do Billy, que volta a sofrer na mão do Sperg e manda o nervo embora. Diga, você jura que prefere o Billy como seu melhor amigo do que euzinha aqui? Diga! Episódio de hoje, Super Zero. Sim, esse episódio foi traduzido errado. A tradução seria algo como teste de tempo, mais ou menos. O episódio começa com o Billy indo para o ponto de ônibus. Daí o episódio volta 18 horas e vemos que a turma do Billy recebeu um trabalho de casa para resumir um livro. Cada um precisa resumir um. E o do Billy foi a história de Stephen Hawking. Eu nem preciso dizer qual é a referência nessa parte aqui. A da Mandy foi a revolução da percussão durante a Guerra Civil. E o do Will foi a Revolução Canadense. Mas a gente vai acompanhar mais o Billy mesmo nesse episódio. Bom, ele tenta fazer a pesquisa, mas mal abre o livro. E já se distrai sentindo fome e indo procurar uma torta na geladeira. Mesmo o Will ligando para o Billy para lembrar ele da pesquisa, o Billy não quer nem saber. Em seguida, o Billy tá vendo um programa sobre caminhões monstro e mais uma vez o Will liga, e o Billy ignora de novo. E isso acontece de novo com o Billy tomando banho e no dia seguinte ele vai pro ponto e todo mundo tá com o cérebro inchado de tanto estudar. Ele mesmo pensa que tá sonhando. Mas ao perceber que não, ele se desespera e pede ajuda pro P.O. Ora, eu não posso, Billy. Tenho que lavar o meu cabelo. Ei, só um instantinho! Quando eu pedi pra você ser meu parceiro de tango ontem, você disse que não podia, porque tinha que lavar o cabelo. Ninguém lava o cabelo tanto assim. Bom, depois de irritar o P.O., ele acaba topando ajudar ele. Daí ele aparece com um controle remoto. Oba! Mas
Mas que ótimo! A gente pega esse controle remoto e dá com ele na cabeça da professora até ela desmaiar. Mas o P.O. fala que aquele é um controle remoto que controla o tempo, e usando ele, o Billy terá todo o tempo do mundo pra fazer a pesquisa. Mas o Billy diz que prefere se divertir com o controle. Então ele volta para o dia anterior, mas ao invés de fazer a pesquisa, ele vai perturbar a Mandy. Boa noite, Mandy! Como vai você no dia de hoje? Miolo mole. Legal que ele fica voltando, fazendo a Mandy repetir o xingamento. Miolo mole. Mas enfim, a Mandy pega o controle do Billy e decide voltar para a Guerra Civil para ver a Revolução. E onde está o garoto do tambor? Faz sentido. Depois o Billy toma o controle da Mandy e vai para a Idade da Pedra, onde ele é atingido por um osso. Em seguida eles vão para o futuro e vão para a casa do Billy e encontram ele velho e triste, terminando finalmente a pesquisa de história. E o próprio Billy velho diz que tudo que ele queria é um jeito de voltar no tempo para entregar para a professora. O Billy, ouvindo isso, pega a pesquisa e dá descarga nela. Tipo, tá, ambos começam a rir e a Mandy tenta pegar o controle de novo. Dessa vez eles começam a brigar e tanto a Mandy quanto o Billy velho vão para um universo todo confuso e tudo misturado. E o Billy vai parar na Idade da Pedra, onde uma mulher das cavernas se apaixona pelo Billy e o Billy se apaixona por ela também. Daí somos levados de volta para o futuro, onde vemos todo mundo com a cara do Billy. Ninguém fez a pesquisa e assim o episódio acaba. O episódio é até criativo, mas não é dos melhores. Mandy, está pronta para entregar a pesquisa de história? Tô sabendo. Um passeio por Asgard. O episódio começa com o Billy triste, cheio de eletricidade estática no corpo. Daí ele fica feliz e dá um choque no milkshake. A mãe então e o pai dele colocam ele pra fora de casa, mas ele continua e dá choque no P.O. e pega a foice que fica sobrecarregada de estática e em seguida é atingido por um raio e some. A Mandy pergunta pra onde ele foi e o P.O. diz que a foice mandou ele pro além. Isso acontece de vez em quando. A Mandy até sugere deles irem buscar o Billy, porém... Mandy, por favor. Existem centenas de aléns diferentes e o Billy pode estar em qualquer um deles. A gente faria melhor voltando para sua casa e pedindo uma pizza. Então está bem. Mas do nada a foice traz então um cara vestido de viking falando viking e fazendo coisas de viking. E o P.O. diz que esse cara veio pra ficar no lugar do Billy. Aparentemente é uma relação de troca. Se você manda algo pro além, o além te manda algo também. Daí nos é mostrado onde o Billy está. Ele desce um arco-íris e leva um coice de um pônei e vai parar em Asgard, onde um carinha recebe ele e apresenta o lugar. Logo ele encontra as valquírias na fonte de caramelo. Como nórdico de Asgard, você tem acesso ilimitado à fonte. Em seguida leva ele para o banquete em Valhalla, onde o Billy come tudo e conhece Odin, Thor e Loki. E o P.O. e a Mandy decidem ir buscar o Billy e deixam um viking que veio de lá na casa do Billy mesmo substituindo. Em Valhalla de novo vemos que o Billy, depois de encher a barriga, precisa sair para lutar, mas o Billy não entende o porquê. Ao pedir informação pro Thor, eles acabam morrendo e voltando para o banquete. Então o Billy entende, os vikings basicamente gostam de comer, beber, lutar e quando morrem voltam e fazem tudo de novo. Resumiu a série Vikings. Enquanto isso, na casa do Billy, Harold perde o cérebro. De novo. A gente pode começar a contar quantas vezes o Harold perde o cérebro, né? Pelas minhas contas já foram 3 até agora. O Pequeno Rock dos Horrores, Super Zero e agora esse. Será que eu tô esquecendo alguma vez? Bom, depois de muito procurarem, o P.O. e a Mandy chegam em Asgard e lá encontram finalmente o Billy. Mandy, isso parece até videogame, só que dói. A Mandy então tenta convencer ele a ir com eles, mas não dá certo. Ao irem falar com Odin e Thor, vemos que o Billy tá descendo o cacete em todo mundo e quando o P.O. tenta convencer ele, acaba também tomando. Assim, a gente vai pro final do episódio. No final das contas, vai dar tudo no mesmo. Esse episódio é muito bom e no final a gente dá a ver que o Billy se tornou o rei de Asgard com uma narração em off. Terá Billy conquistado toda Asgard? O ataque dos palhaços, primeira parte. Primeira parte? Ok, chegamos no episódio problemático. Tenham em mente o vídeo que eu já fiz citando esse episódio, ok? Bom, o episódio começa com um mundo completamente estranho. O sol parece que saiu do mundo de Bita e tem peixes escalando uma árvore. Nos é mostrado o P.O. brincando com um cachorro que é o Billy. Mas aí do nada vários palhaços voadores aparecem e lançam vários ovos, de onde saem ainda mais palhaços. E o Billy fica com muito medo e acorda todo mijado. São seus lençóis, filhinho. Foi o sonho dos palhaços outra vez. Limpeza Jumbo. São os seus lençóis, meu bem. Foi o sonho do Papai Noel outra vez? Bom, na escola o Billy tá escondido e... Fique na escola, senão... Eu amei esse cartaz. E o Billy tá escondido deixando algumas tangerinas no chão. A Mandy pergunta por que daquilo e ele responde: Palhaços odeiam tangerinas. Mexe com o equilíbrio deles. Quem foi que disse essa besteira? Faz sentido. A Mandy diz que ele precisa largar aquele medo de palhaços porque é ridículo. E o seu medo de patinadores artísticos profissionais? Isto não é medo. Eu só não confio no jeito que giram. E logo em seguida o Billy surta e acontece uma cena que provavelmente você já viu porque virou comercial da Cartoon e meme durante uma época. Destruir legal! Destruir legal! Destruir legal! Destruir legal! Me dá
pular de galinha. Isso é ilegal! Bom, Mandy obviamente fica puta e decide resolver esse medo do Billy. Então ela chama o P.O. e manda ele dar vida a uma cabeça de palhaço de papel machê. Só dizendo antes, o P.O. fica reclamando da vida até chegar no porão. E eu adoro essas reclamações do P.O., cara. Eu sou o ceifador sinistro. Eu andava numa carruagem com 400 cavalos de fogo. Minha entrada em cena era uma trovoada de medo e pavor. Mas agora, eu sei que os caras da contabilidade do submundo estão rindo pelas minhas costas. Aqueles caras são uns CDFs. Aposto que não tem uma namorada desde 1800. São CDFs encalhados. Eu pego vocês! Bom, a Mandy diz que o Billy precisa enfrentar seus medos para superar o mesmo. Tipo você e a noia com os patinadores? Não é uma noia, tá bom? Não é uma noia! Bom, o P.O. manda um poder na cabeça, mas aparentemente nada aconteceu. Então eles decidem se vestirem de palhaço e o Billy simplesmente surta. Como vai você, Billy? Bom, Billy sai correndo e se esconde no salão. P.O. e Mandy seguem ele e tentam animar ele, mas não dá certo. P.O. então perde a paciência e aí a polêmica cena rola. Billy vai para o seu lugar feliz, onde ele encontra o seu amigo imaginário interno da faculdade. E o Billy diz que tá tendo problemas com palhaços assustando ele. Então o amigo responde: mas palhaços não assustam, Billy. Eles são só diferentes. E só porque alguém é diferente de você ou pensa de forma diferente, não quer dizer que deve ter medo deles. Quer dizer que deve ter raiva deles. Como ousam ser diferentes? E eu preciso dizer que o tanto que eu acho essa cena problemática, eu também acho engraçada. E como eu disse, já fiz um vídeo inteiro sobre essa cena e outras que já apareceram e podem vir a aparecer em Billy Mandy. Assistam, depois comentem com respeito, por favor. Bom, Billy então acorda e surta, mas dessa vez de raiva. P.O. e Mandy então fogem e se livram das fantasias, colocando elas no Weary, que é atacado pelo Billy. Em seguida, tudo parece ficar bem, mas vemos que a cabeça realmente ganhou vida e come eles e o milkshake. Billy fica mais burro. O episódio começa com Billy, Mandy e P.O. parecendo estar dentro de um cocô gigante e ainda por cima estarem estranhos. Billy tem tetas que geram um líquido meio esverdeado que o P.O. tá bebendo, e o P.O. tem patas e a Mandy com garras na sua cabeça. Daí então a Ellie chega e pergunta o que aconteceu. Daí um burrito aparece e diz que aquilo aconteceu por causa da banana mágica que o Billy achou. Ao mostrar, vemos que é a maçã do caos e o Billy decide contar o que aconteceu de fato. Agora corta só essa parte do vídeo aqui e manda pra alguém que não conhece Billy Mandy, sem contexto mesmo, só pra ver o que ela vai responder. E vemos o Billy, o P.O. e o burrito assistindo televisão. O burrito tem vida porque o Billy pediu pro P.O. dar pra ele, e é isso. Eles estão assistindo televisão na televisão nova da Mandy. Ei, Mandy, por que nunca viemos para cá? Talvez porque toda vez que aparecem, alguma coisa quebra. Ô, Mandy, o chapéu do seu abajur está torto. Realmente a maioria dos episódios se passa na casa do Billy, mas eles vão pra casa da Mandy sim. E em seguida a televisão quebra e cai. A Iris aparece e diz que vai desistir do caos porque o mundo já tá caótico o suficiente e vai trabalhar no Podre Burger. E deixou a maçã com o P.O. que diz que aquilo é muito perigoso. Então ele vai deixar no baú dele. Como tudo que o P.O. coloca no baú, com certeza alguém vai pegar. Mas dessa vez nem dá pra culpar os dois, porque a maçã saiu sozinha do baú e foi até o Billy numa cena que me dava um certo nervoso quando eu era pequeno. Hoje em dia eu só toquei o dance. Bom, no dia seguinte, Billy, o burrito e a banana mágica estão andando até que encontram a Mandy. E a Mandy, surpreendentemente, toma a maçã do Billy e devolve pro P.O., que tá tentando ceifar um cara. Ao ver que eles facilmente pegaram a maçã, decide destruir a mesma. A Mandy diz que ele não pode destruir a maçã porque acabaria com o equilíbrio do universo. Billy então toma a banana do P.O. de novo e diz que ela escolheu ele. Mandy pega do Billy, mas dessa vez decide que ela vai usar governar o mundo e espalhar o caos. P.O. toma deles de novo e começa a brigar pela maçã, que se divide em 3 pedaços. Mandy fica com 1, P.O. fica com nenhum e o Billy fica com 2. Mas a Mandy quer todas as metades da maçã. Daí eles começam a brigar com a maçã. O Billy primeiro transforma ela num cachorro e ela transforma ele na bunda de um cavalo. Daí eles ficam nessa até virarem aquela merda do começo do episódio. Ellie diz que está decepcionada com eles e vai embora mostrando que foi tudo planejado por ela só pra espalhar mais caos. E em seguida deixa a maçã com o Weary. E sabendo como é o personagem, eu não sei se ele vai fazer muita coisa com ela. O que houve com Billy, sei lá das quantas. O episódio começa com a Mandy mandando no Billy e ele fazendo tudo pra ela, e ela humilhando ele. Mas chega um momento em que ela diz obrigada, e até a gente estranha ela ter agradecido. Mas o Billy estranha e fica puto com ela e diz que nunca mais vai falar com ela. Porém, no dia seguinte, Billy fala com a Mandy e o Weary no ponto de ônibus, porém ela ignora ele. Billy tenta voltar a falar com ela, mas ela diz que vai substituir ele, e começam as audições. O Weary implora pra ela deixar o Sperg também se candidata, mas a Mandy deixa ele tão intimidado que ele sai chorando. Até o pai do Billy tenta, mas a Mandy do nada aparece com um garoto chamado Bob, que foi o escolhido. Fique longe do Bob, ele é meu amigo, não seu. Billy fica puto e diz que vai se livrar do Bob, então começa a seguir os dois. É crucial que eu esteja bem... concentrado. Ele até tenta apanhar no lugar do Bob pra voltar a falar com a Mandy, mas ela humilha ele de novo e diz que ele foi substituído e não tem mais jeito. No dia seguinte, o Bob dá um carro para a Mandy e o P.O. e a Mandy diz que o Bob é mais amigo do que o Billy jamais foi.
Mais tarde, o Bob ainda por cima se hospeda na casa do Billy. Oi, Billy. Vamos hospedar um garoto por uns meses que veio à cidade atrás de um emprego que achou na internet. Olá, Billy! E finalmente descobrimos o plano do garoto. Ele aparentemente acha a vida dele muito sem graça, então decide roubar a vida dos outros. E aos poucos tá querendo se apossar de tudo do Billy e se tornar o mesmo. Chega a noite, o Bob ameaça o Billy dizendo que se ele não sumir, ele mesmo vai fazer isso. Por que está fazendo isso? Se eu contasse, teria que acabar destruindo você. Mas você não ia destruir de qualquer jeito. Ia, mas eu... Agora só tem até de manhã. Pior que a resolução é bem simples. Ao amanhecer, o Billy atrai o Bob para a cozinha, onde ele, após roubar a foice do P.O., cria um portal para outra dimensão e empurra ele. E o episódio acaba com tudo voltando ao normal. Cadê o Bob? Mandei ele pra outra dimensão. Eu jamais gostei dele mesmo. Nem eu. Ô, Billy, me pega um copo d'água, seu cão. Ah, eu dei a volta por cima. O episódio é bom, mas estranhamente esquecível. Só nós dois e o pus. O episódio começa com o Sperg no hospital e a cara lotada de espinhas, e o médico diz que não sabe o que fazer, então cobre o rosto dele com um saco de papel. Assim, ele sai de lá e fica puto porque tudo que ele vê lembra ele da situação que ele tá passando. Até que então ele encontra um anúncio de uma vidente que cuida de pele? Bom, ao ir no endereço ele encontra a Wanda, que é uma cigana que aparece peidando, e diz que o jeito pro Sperg ficar com o rosto liso de novo é pegando ossos de ceifador sinistro e esfregando no rosto. Olha a viagem do episódio pra conectar uma trama aleatória do Sperg ao trio principal. Não tema, há mais uma coisa que posso fazer por você. Eu não tenho de plástico, todos querem de plástico. Bom, ela libera ele e ele encontra logo os três andando por aí. E diz que quer sair com eles. A Mandy diz que não quer se envolver e sai de lá. Daí eles saem dizendo que vai ser uma noite só dos garotos. Daí eles saem no rolê e o Sperg constantemente tenta pegar os ossos do P.O., mas não consegue. Chegando na casa do Billy, o P.O. manda ele fazer uma massagem nos pés dele e o Billy fica fazendo um ensopado. Mas basicamente o Billy e o P.O. são tão chatos que o Sperg perde a cabeça, arranca o braço do P.O., que acaba caindo no ensopado, que cai na cara do Sperg e fica liso de novo. Tão lisa que ele fica sem boca e sem nariz. E o Sperg acaba assim. Tenho probleminha da conta. 16 mil dólares são suficientes, você não acha? O episódio acaba com uma cena passando durante os créditos do Billy procurando alguém chamado Issy e perguntando pra professora se ela viu mesmo. A professora diz que ele deveria saber, afinal estava lá quando ele desapareceu. Então ele se lembra dele falando com um bicho que eu não sei o que é, num pote, e a Mandy dizendo que daria uma moeda pra ele se ele engolisse o mesmo. E o curta acaba assim. Tadinho do Issy. Esse curta foi melhor do que o episódio principal inteiro. Marujo de chocolate. O episódio começa com o Billy no mercado das pulgas procurando uma cabeça encolhida num pote de tralhas. Mas ele tá sem dinheiro e vai pedir para o P.O., que diz que não vai dar pra ele, mas dá pra ele uma HQ do submundo pra ele ficar quieto. Quando ele abre a revista, ele fica com os olhos brilhando e diz que tudo ficou banal depois daquela HQ. E diz que precisa fazer um plano pra ficar rico bem rápido. Então a revista mostra pra ele um anúncio de um marujo de chocolate que fala igual o Mickey, falando pra ele que ele pode embarcar no navio de chocolate para navegar e encontrar grandes riquezas. E para isso, ele só precisa vender vários marujos de chocolate e ganhar bastante dinheiro pra mandar pra ele, que aí ele vai poder embarcar. Eu nem preciso dizer que o Billy achou essa ideia maravilhosa. Billy então preenche o formulário e o carregamento chega na hora. O Billy prova um e acaba comendo todos, mas no fundo da caixa tem outro formulário. Billy mal preenche e já chega outro carregamento que o Billy dessa vez decide vender, mas acaba comendo também. Tem que provar esses marujinhos de chocolate embrulhados em papel alumínio. É bem melhor sem o alumínio. A Mandy acha estranho chegar tanto chocolate, sendo que o Billy não tá mandando dinheiro de volta, e decide investigar. E mais caixas chegam. Daí nos é mostrado um navio de chocolate com os marujos dentro, dizendo que o Billy é o melhor vendedor que eles já tiveram. Afinal, ele já deu entrada em mais de 10 mil caixas de chocolate, e aí descobrimos o plano deles. Quando você come o chocolate enfeitiçado, você vira um marujo de chocolate. E ele acha que a Andesville inteira já se contaminou, mas quando o P.O. e a Mandy chegam na casa do Billy, vemos que só ele virou mesmo. E quando chegaram, ele tava dormindo, daí ele acorda e começa a se comer. O P.O. então diz que o único que possui o antídoto é o marujo de chocolate mesmo. E vão até uma taverna com vários piratas se embebedando de doce. Me fez lembrar a barriga doce do Flapjack. E um pirata aparece dizendo que conhece o marujo de chocolate e empresta o barco dele para eles irem até o navio do mesmo. E eles vão rápido porque o Billy continua se comendo. Ao chegarem no navio de chocolate, eles encontram o marujo que se surpreende com o fato do Billy ter comido tudo sozinho. Eles pedem um antídoto e o primeiro marujo se nega. Ser o antídoto! Ai, meu dedo! Daí ele pega uma caixa de chocolate e diz que aquela é uma seleção dos melhores e apenas um deles é o antídoto. E o Billy teria que escolher o certo. Vai querer creme cáustico de caramelo, avelã ardida, Maria mole mutante ou antídoto? Como imaginávamos, o Billy come tudo e explode. O episódio acaba com o P.O. e a Mandy comendo sorvete. Ele está num lugar melhor. Adoro chocolate.
O bem, o mal e os desdentados. O episódio começa com o Billy amolecendo um dente, dizendo que assim que ele cair, a fada do dente vai dar uma bolada pelo mesmo. Logo aparece um coroa que diz que acredita na fada do dente e que é muito rico e que já teve dentes lindos na época do Velho Oeste, e que a fada do dente inclusive era vaqueira. Gente, imagina alguém que não sabe do que estamos falando ouvindo essa merda. Bom, do nada o Sperg aparece e eles pedem pra ele ajudar ele a tirar o dente do Billy. Ele tira, mas o dente se perde num ralo. Billy fica com a cara inchada e o velho e o Sperg vão embora. Escute, o nosso encontro é na semana que vem, Sr. Tittermaia. Meu Deus, que horror, mano. Bom, depois do soco, aparentemente o Billy começa a alucinar que tá no Velho Oeste e que o P.O. e a Mandy são vaqueiros tentando recuperar o dente do Nós somos vaqueiros! Correção, nós somos vaqueiros. Você é o bobalhão da cidade. Logo então aparece o Sperg no Império dos Dentes, negociando o valor do dente com o Fada do Dente. Eu vou dar 4 de 5, 10 de 10, 6 de 25 e 1 centavo. Não se esqueça de escovar. Enfia no ouvido, Fada dos Dentes. No ouvido não, meu filho. Aparentemente, o dente que o Sperg pegou do Billy era exatamente o que estava faltando no Fada do Dente. Ele diz que agora, com o sorriso completo dele, ele será mais famoso que o Papai Noel e o Coelho da Páscoa juntos. Pior que a Fada do Dente teria um grande potencial de ser a mais top, tá ligado? Porque é muito difícil você agradar uma criança com presentes e também tem muita criança que não gosta de chocolate, mas tenta achar uma criança que não gosta de dinheiro. Mas aparentemente dá certo, as crianças se juntam e o Fada conquista seus minutinhos de fama, até que os três chegam para confrontar ele, obrigando-o a devolver o dente do Billy. Mas pera, é um dente de leite. Ele quer o dente para colocar debaixo do travesseiro para justamente o Fada pegar. Ele não deveria estar exigindo o dente, ele deveria estar exigindo o pagamento, que tá com o Sperg, inclusive. Bom, o Fada decide então desafiar a Mandy para um duelo, e o P.O. diz que ele possui o cetro da Estrela Dourada e diz que aquela porra é mais poderosa do que a foice dele. Mas a Mandy nem se importa e vai para o duelo. Ao sacar a varinha, ele acerta a Mandy, porém, nada acontece. Eu sou imune ao cetro da Fada dos Dentes porque não acredito na Fada dos Dentes. Caralho. Bom, ela recupera o dente para o Billy, que acorda, e vemos que eles também recuperaram o dente no presente. O Billy então pega, põe debaixo do travesseiro e ganha muito dinheiro. O episódio acaba com o Fada e seu ajudante indo embora. É até legal esse episódio. Mamãe Múmia. O episódio começa com o Billy e Irwin brincando de lavar a louça, e o Billy percebe que nunca viu a mãe do Irwin, e o Irwin parece estar escondendo alguma coisa. Do nada então, o Billy fica apertado e vai para o banheiro. Ao se limpar, ele acaba pegando uma das faixas de uma múmia que estava no banheiro. Ele sai correndo de medo e vai contar para o Irwin, mas logo o pai do Irwin aparece e diz que está na hora do Billy ir embora. Billy pergunta o porquê, e ele responde que está com muitos gases, e sem querer o Billy despertou a maldição da múmia sobre ele e expulsa ele de lá. É isso. Chegando desesperado na casa da Mandy, Billy já grita que acha que a mãe do Irwin é uma múmia. Escuta, Billy, só porque duas palavras são parecidas não quer dizer que signifiquem o mesmo. Lembra aquela vez que você pensou que estava usando sabão de coco e na verdade era cocô fresquinho? Billy continua desesperado e a Mandy diz que não acredita. Daí o P.O. dá um saco pra ele cheio de cocô que ele pensa que é coco e vai tomar banho, mas vários besouros, baratas, escaravelhos saem do chuveiro fazendo o Billy correr de medo. Em seguida o Billy espiona os pais do Irwin tentando buscar uma prova de sua acusação. Ele vê o pai do Irwin saindo para o trabalho e em seguida a mãe do mesmo num fusquinha azul e ele é atacado por mosquitos. Fiquem longe de mim! Grosso, você viu isso? Olha só o Billy correndo nu em pelo, que vergonha! Por que ele ficou pelado? Daí ele vai vestido de ninja para a casa do Irwin completamente no modo furtivo. E eu jurei que ele ia entrar sem ninguém notar e tentar tirar uma foto da múmia. Mas não, ele decide gritar baixinho pelo Irwin que não acorda. Daí ele pega uma pedra que quebra a janela se estilhaça, um dos vidros cai na bunda de um gato, que corre, provoca um acidente, que faz uma puta barulheira e acorda todo mundo. Ele pergunta pro Irwin qual é a da maldição da múmia, mas ele não responde. E em seguida o Billy é atacado por cobras e corre pelado até a casa da Mandy de novo, que finalmente se enche e decide investigar. No dia seguinte, o P.O. e a Mandy vão para a casa do Irwin disfarçados. Técnico de televisão? Mas a televisão está pegando tão bem! Dá licença. E pedem pro Billy mostrar onde é que ele viu a mãe do Irwin. Eles vão para o banheiro, mas nem sinal da mãe do Irwin. A Mandy ainda tá tentando mostrar pra ele que provavelmente ele imaginou tudo. Até porque, né, nem faria sentido a mãe do Irwin ser uma múmia, né? Disse o ceifador sinistro. Mas enfim, quando ele tá quase acreditando que de fato é tudo coisa da imaginação dele... Mas e os bichos e as cobras que me atacaram? Achei isso no seu banheiro. Meu shampoo! Você sabe que isso não é shampoo, é de cães. Molho de bife. Molho de bife para cães? Não é à toa que era tão bom! Mano, coitada da pessoa que pegou esse texto pra traduzir e adaptar na dublagem. Mas ao dar descarga, eles acabam caindo na tumba da mãe do Irwin debaixo da casa. P.O. e Mandy ficam sem ação e o Billy agora descrente acha que a mãe do Irwin é apenas muito feia. Mas o pai do Irwin aparece dizendo que ela é mesmo mãe do Irwin e que não se escolhe por quem se apaixona. E mesmo sendo um segredo bizarro, eles conseguiram esconder por longos anos evitando perguntas que não têm respostas.
Tá, mas como o senhor e a mãe do Irwin... Evitando responder perguntas que não têm resposta. O episódio termina com eles jantando juntos. Gente, que fetiche bizarro. Sinceramente, eu não sei nem o que dizer. Ou melhor, sei sim. Vamos para nossas curiosidades. Super Zero. Existia um jogo baseado nesse episódio. A página dele no site da Cartoon ainda existe. Pena que com a morte do Flash, não podemos jogar mais ele. Doce que dói. Tem um momento nesse episódio em que o P.O. tá olhando por cima da cerca e parece que ele tá no quintal da Mandy. Mas quando ele vira, é a casa do Billy. E rola uma pequena referência à turma do bairro nesse episódio quando o P.O. tá vendo a televisão. Número 3, volte à casa da árvore e limpe a bagunça do número 2. Nervo exposto. Curiosidade é que quando a Mandy decide responder o Billy, ela vai por um lado e aparece do outro. O Billy se assusta perguntando como é que ela fez isso. Porém, ele mesmo já fez isso também. Tanto ele quanto o pai. E nessa temporada a gente percebe que o P.O. e a Mandy estão se dando melhor entre eles. Inclusive, várias vezes nessa temporada eles excluem o Billy e é mostrado eles se dando bem entre eles. Acho que eu poderia até dizer que a Mandy e o P.O. eram os que mais se odiavam nas primeiras temporadas, estão aos poucos se tornando amigos. Teste de tempo. Curiosidade é que o futuro não parece ser o que a Mandy governa em forma de minhoca. E o Billy estando velho não acompanhando ela pode provar isso. Ou será que ela já estaria com um dos clones que ela fez? Outra curiosidade seria, essa parte pode se considerar um sorriso da Mandy? Se sim, esse é o terceiro até agora. Ataque dos palhaços. Mandy diz que o Billy tem palhaçofobia, mas o termo certo é courofobia. E quando o P.O. usa o feitiço para dar vida à cabeça do palhaço, ele usa as palavras mamacê, mamassal, mamacuça. Referência à música do Michael Jackson. E o P.O. menciona que antes de estar com Billy e a Mandy, ele tinha uma carruagem puxada por 400 cavalos de fogo, mas na música do filme Billy e Mandy é dito que quem puxa sua carruagem é um centauro a galope. O que houve com Billy, sei lá das contas. Aparentemente, o nome desse episódio pode estar referenciando o livro/filme clássico chamado Whatever Happened to Baby Jane, ou como foi traduzido, O que terá acontecido com Baby Jane, ou uma outra série original da Cartoon chamada Whatever Happened to Robot Jones, ou como foi traduzido, Robô Jonas. Puta desenho chato, aliás. Já a trama do episódio aparentemente é uma referência ao filme A Mão que Balança o Berço. Particularmente, eu achei que era uma referência. Ô mãe, qual é o nome daquele filme que a gente viu com a Angelina Jolie novinha? Com a Angelina Jolie novinha. Não, que ela investiga, no final ela finge que tá grávida. Roubando Vidas, valeu. Já eu achei que era uma referência ao filme Roubando Vidas de 2004. Será que foi uma referência? Eles tinham 8 meses pra pensar nisso. Só nós dois e o Pus. Rapidamente aparece o cérebro do Hector de mal encarnado num pote. Nas fantasias aparece o monstro da Lagoa Negra e o Ronald McDonald. Outra curiosidade é que o médico diz que a conta deu $16 mil, quando na verdade a conta tá escrito $1.600. E outra curiosidade que não tá na wiki, mas eu acho que encontrei, é que provavelmente o nome original do episódio, que é Just the Two of Us, é uma referência à música Just the Two of Us. Just the two of us. Marujo de chocolate. Curiosidade é que numa cena, um dos marujos aparece sem um braço e o marujo principal, ou capitão, pergunta se ele está se comendo de novo. Ele hesita e diz que foram as gaivotas e que gaivota agora também gosta de chocolate. Parece uma mentira óbvia, mas quando os três estão indo para o navio, gaivotas atacam o Billy, ou seja, elas realmente começaram a gostar de chocolate. Outra curiosidade é que na cena que aparece o barco de longe, o Billy não é mais de chocolate, e é uma cena até que longa, não tem como não estranhar quando a gente vê. E outro erro é que o navio de chocolate parece de madeira quando a gente vê de perto. Bem, e o mal e o desdentado. O título desse episódio faz uma clara referência ao título do filme The Good, The Bad and the Ugly, ou seja, o bom, o mal e o feio, que foi traduzido aqui no Brasil como Três Homens em Conflito. Mamãe Múmia. Curiosidade é que o pai do Irwin tem a voz antiga do Homer, e o Irwin tem a voz do Bart. A maldição da múmia sobre si mesmo. Pensou rápido, pai. Foi uma ótima desculpa para mandar o Billy embora. Ah, bom, é claro que eu já ouvi falar de você. Quer dizer, tem que morar numa caverna para não te conhecer. Diz aí, se eu te salvar, o que você vai fazer comigo? Bem, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Percebi que ele talvez tenha ficado um pouco mais curto do que o normal, mas espero que vocês tenham gostado. A próxima parte vai sair em breve. E eu vou tentar ao máximo não deixar esse canal aqui esperando muito tempo sem vídeo. E uma coisa que ajudaria muito é vocês compartilharem esse vídeo aqui para me dar ainda mais visualização e mais incentivo para produzir ainda mais vídeos. Valeu, galera. Conto com o apoio de vocês. Não esqueçam do like. Fui!